De volta com o cenário político, hoje conversamos aqui com o coordenador do PSB na região. Nanão, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui na Educadora em Batatais. Aproveito a oportunidade para transmitir um abraço ao Paulinho, Paulo Covas, que a gente chama, com muito carinho, e em especial também para você. Eu que agradeço a oportunidade. Nanão, quantos anos já no movimento político, trabalhando aí na política? Então, Luciano, eu costumo dizer que eu comecei a militar na política dentro da barriga da minha mãe, na vida intrauterina. A minha mãe professora, aqui de Altinópolis, nascida em Altinópolis, e na época nós tínhamos em Altinópolis uma oportunidade importantíssima, que era a ligação do ex-prefeito Musete Elias Antônio, que foi uma figura muito importante em Altinópolis, inclusive foi deputado pela nossa região. Ele assumiu, como na época ele era empresário na área agrícola e na área também urbana, que tinha o laticínio, e ele saiu candidato a prefeito junto com um médico, que era o Dr. Pio Antunes de Figueiredo. O Dr. Pio era do PSD, e o Musete era ligado ao Adhemar de Barros na época, E eles tinham uma visão mais progressista de desenvolver Altinópolis. Então, na década de 60, um pouco antes, eles foram candidatos, e a minha mãe me lembra sempre que numa reunião domiciliar, que naquela época se fazia reunião domiciliar, ela subiu na mesa como professora, na época, para lançar essa dupla, que foi o Musete Elias Antônio e o Dr. Pio, e que trouxeram muitas coisas boas para Altinópolis, inclusive a herança nossa. O Piozinho, filho do Dr. Pio, foi prefeito 2 vezes, Então nós temos toda uma história aí. E eu também militei do movimento estudantil, não só na universidade, militei na época da escola, porque nós tínhamos centro cívico, lembra disso, não? Sim. O centro cívico era uma representação dos estudantes da época do ginásio e colégio. E até quem me incentivou muito foi uma pessoa daqui. Ele era diretor lá em Altinópolis, e na época ele colocou um sistema de som na escola, e nós estávamos na época da ditadura militar. Ele colocou um sistema de som para que os jovens e os professores pudessem conversar e debater sobre política. É uma pessoa extraordinária. Então eu militei, fui presidente do Centro Cívico, fui diretor do Centro Cívico, depois entrei na Faculdade de Medicina, militei também no movimento estudantil, no centro acadêmico, fui representante dos alunos da medicina no Conselho Deliberativo da Faculdade e na congregação da faculdade. E depois, o meu sonho era transformar Altinópolis, a nossa querida Altinópolis aqui do lado, numa Xangri-Lá, que fosse um modelo, que a gente tinha aquele filme que depois virou livro, Horizonte Perdido, uma cidade de paz, uma cidade de serenidade e tranquilidade, em que a prioridade seriam políticas públicas, sociais, voltadas à comunidade. E nisso, graças a Deus, tive a oportunidade de ser vereador em Altinópolis, na época da Lei Orgânica, fui presidente da Lei Orgânica na época, presidente da Câmara, depois fui prefeito 4 vezes, secretário municipal 1 vez na área da saúde, ou seja, a minha vida é uma vida totalmente dedicada à atividade política e médica. E é interessante pensar justamente no quanto uma trajetória política ela vai se construindo, também no ambiente fora partidário, Não, acho que quando você coloca aí uma parte boa da sua trajetória, foi além de partido, E muitas vezes as pessoas confundem e acham que isso não é política, Só enxergam a política partidária. Luciano, você traz uma reflexão importantíssima, principalmente para todas as pessoas que estão nos ouvindo e principalmente para os jovens. Nós não podemos confundir política com partido. E você trouxe isso muito claro. Na época nossa, que eu militava, nem existia partido. Nós vivíamos uma ditadura militar, existiam 2 movimentos que supostamente eram chamados de partidos. E eu vou aqui relembrar, porque é importante relembrar a história. Um movimento chama Arena, Aliança Renovadora Nacional, não era partido, não tinha nem nome de partido. O outro movimento era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Nós convivemos durante a ditadura militar até
anos aí de 85, de 64 a 85, nessa situação. Era uma situação apartidária. Inclusive, nós tínhamos partidos que eram constituídos antes da ditadura que foram para a clandestinidade. Então, nós não tivemos uma vida partidária. A ditadura não permitiu essa vida partidária. Ela permitiu conchavos, e isso a gente precisa deixar muito claro, que foram esses dois grandes referenciais. Aí depois, com a volta da democracia, nós tivemos a abertura para a formação de partidos. Só que agora está um exagero, né? Porque nós temos mais de 30 partidos. Exatamente. E é necessário resgatar que é importante que o partido é uma parte da sociedade. Ele representa algumas reflexões que a sociedade traz. Então está na hora da gente começar a pensar, né, apesar de cláusula de barreira, de como reavaliar essa função do partido no momento atual político que a gente vive no Brasil. E foi muito bom você colocar. A política ela está acima dos partidos, ela transcende. Os partidos são instrumentos. Ou seja, para ser candidato você precisa estar registrado num partido. Você precisa ter um tempo de filiação, como também um tempo de moradia no local que é o domicílio eleitoral, que agora são 6 meses. Então, é importante entender esse contexto. E a política ela é maior do que os partidos. E, de fato, não é? A gente acaba vendo essa dissociação. A população, de certa maneira, por um período, criou uma barreira relacionada à política. Hoje a gente vive um outro fator, não é? Que é uma polarização, não é? De certa forma, um pouquinho mais radical, mas que também não chega na discussão política concreta. Não é? Parece que o brasileiro tem dificuldade de desenvolver uma rotina política real, não é? Entendendo o funcionamento e tocando os pontos que têm que ser de fato tocados. É chave o que você traz para a gente, Luciano, pelo seguinte: política é uma palavra que a gente precisa, no Brasil, começar a pegar as origens das palavras, porque senão a gente usa uma palavra para várias situações. Política vem de polis, pessoas, que é do grego, né? E é importante que a política, ela é o relacionamento entre as pessoas. É um relacionamento interpessoal, ou seja, entre as pessoas, a própria pessoa consigo mesmo. Você faz política, qualquer brasileiro, batataense, altinopolense, faz política todo dia, na medida em que você se relaciona consigo mesmo, com as outras pessoas, seja na família, seja no trabalho, seja em alguma organização que você pertence, na igreja, ou seja, tudo são relações públicas, relações políticas. Aí vem uma outra palavra também que insere junto, que é pública. Publi é do latim, povo, gente, pessoas. Políticas públicas. O objetivo dos governos que são constituídos, o objetivo do legislativo, o objetivo do sistema, do judiciário, sistema de justiça, é políticas públicas, é fazer as coisas funcionarem para o povo. E a população fica até certo ponto com uma certa confusão, porque o que a gente vê na prática é egoísmo e não política. O contrário da política é o egoísmo, é aquela pessoa que só pensa nela, individualista, que acha que não depende de ninguém, que só depende dela. E a relação política é totalmente diferente. Principalmente, o Brasil precisa resgatar isso. Nós tivemos um momento agora muito triste. A política foi negada, apesar da pessoa ser política o tempo todo, né? Então, outra coisa que nós precisamos tomar cuidado é o tal do negacionismo. A pessoa que nega, em primeiro lugar, que tem teorias e propostas e falas negacionistas, ela está negando a própria vida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado ao resgatar o termo política como relações humanas. E tomar muito cuidado com aqueles que vêm pregar algumas coisas que não são consoantes. Por exemplo, negacionismo não é consoante com política. A gente precisa deixar isso muito claro. Vamos falar um pouquinho da questão partidária, não é? Você tem aí uma trajetória, né, com contato com alguns partidos, não? Como é que foi chegar ao PSB? Então, na realidade, eu fui filiado ao MDB desde os 18 anos de idade, porque só podia filiar em partido quando completar 18 anos de idade. Eu estava na faculdade de medicina, aqui em Ribeirão Preto, e filiei no MDB.
e de lá para cá atuando sempre no MDB, inclusive nas oportunidades que eu fui eleito, sempre no MDB. Eu tive uma passagem pelo PT entre o ano 2001 e 2004, que foi, na época, uma grande referência de liderança era o Palocci, né? Inclusive ele era o prefeito de Ribeirão Preto, presidente da nossa associação de prefeitos. Depois ele foi para a transição de governo, chefiou a transição de governo na eleição de 2002 para presidente da República e me convidou para ir para o PT na época. E aí eu fui nesse percurso do PT, mas depois, na próxima eleição que eu disputei, eu voltei para o MDB. Quando o doutor Geraldo Alckmin, e eu quero aqui deixar claro, eu nunca fui do partido do Geraldo Alckmin, do PSDB. O Geraldo também foi do MDB, o Geraldo foi eleito pelo MDB. Ele foi vereador, ele foi presidente, ele foi inclusive prefeito. Logo depois terminou o curso de medicina. E ele participou da Frente Laerte Mendes, que na época combatia a ditadura militar. Ele era do MDB, até o Geraldo falou, do MDB Manda Brasa, né, antigo, chamava Manda Brasa. E o Geraldo sempre tive uma simpatia pelo jeito dele lidar com a política. Como prefeito, o Geraldo nunca negou nenhum atendimento a qualquer prefeito de qualquer partido. Pode perguntar isso para todos os prefeitos que foram na época do Geraldo. Um cara humilde, simples, veio da pequena Pindamonhangaba e teve um percurso importante. Ele foi vereador, ele foi prefeito, ele foi deputado estadual, foi deputado federal na Constituinte, foi vice-governador e foi o único paulista governador eleito por 4 vezes no voto direto e agora vice-presidente da República. E o Geraldo, ele tem uma afinidade muito grande, principalmente com o interior paulista. Na última eleição, que ele foi candidato a governador junto com o Márcio França, o Geraldo foi vitorioso em todos os municípios de São Paulo. Ele só pegou 2º lugar em Hortolândia e ganhou no primeiro turno. Qualquer lugar que você vai do estado de São Paulo tem lá a marca de um dos governos ou de todos os governos do Geraldo. São obras e, mais do que obras, programas sociais. O Geraldo, como médico, com essa trajetória política, ele tem uma visão do social, principalmente capitaneado pela dona Lu, que é a sua esposa, através do Fundo de Solidariedade, criava programas específicos. Então, todos os ex-prefeitos, independente de filiação partidária, têm uma certa afinidade forte com o Geraldo, porque eles souberam trabalhar junto. E o Geraldo até criava uma certa questão com os deputados, porque ele fazia questão de ligar direto para o prefeito. Olha, o prefeito está... Olha, consegui aqui, vamos fazer aquele convênio, ele mesmo comunicava. Então, ele tinha uma ligação direta. E isso fez com que ele me convidasse, agora, quando assumiu a possibilidade de ser candidato à vice-presidência, ia para o PSB e me chamou para ir junto. E eu não titubeei, né? Porque o PSB, ideologicamente, nós temos muita afinidade. E, mais do que isso, trabalhar junto com o Geraldo numa campanha que foi muito complexa, a última campanha presidencial foi muito complexa, mas graças a Deus conseguimos a vitória. O Geraldo hoje é vice-presidente da República, que tem sido no Brasil um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio pelo seu passado, pela sua história, pelo seu compromisso e, mais do que isso, o Geraldo dialoga e conversa com todos os setores. Para o Lula, ele tem sido uma pessoa extremamente importante nas articulações com os vários setores, da política, da economia, inclusive internacional. O Geraldo hoje tem representado o Lula principalmente na América do Sul, América Latina, e tem feito um trabalho extraordinário desde que pegou a transição de governo. É interessante pensar também no perfil aí sempre, não é, de centro-esquerda, não é, quando a gente pensa na linha dos partidos. E eu quero aproveitar aqui, não é, a nossa espectadora, a Vanessa, né, parabenizando, diz que tem familiares em Altinópolis, né, que sempre falam do seu trabalho, e colocando essa questão, né, do perfil do próprio Geraldo Alckmin, né, hoje enquanto vice-presidente, de ser uma figura que tem aí uma raiz política no estado de São Paulo com uma vasta experiência
e que consegue ser uma figura de consenso, não é? Que eu acho que aí o Lula traz também com esse pensamento, né? Que é uma figura política que consegue articular muito bem com vários segmentos da sociedade. E a demonstração maior foi na semana passada, né? Porque nós tivemos aqui em Ribeirão a AgriShow, né? E sempre exige, não, o Geraldo capitaneou a equipe de governo federal. Ele veio no domingo, inclusive, né, para fazer a abertura oficial, e ele trouxe junto com ele, a pedido do Lula, 4 ministros. Eles vieram 4 ministros dos segmentos não só da agricultura, mas do desenvolvimento agrário e também do desenvolvimento e indústria, porque a AgriShow ela envolvia os produtores rurais e também aqueles que fornecem equipamentos. E foi um momento maravilhoso, né? O Geraldo foi uma experiência nova. O presidente da AgriShow, Marquesan, preferiu fazer uma abertura em que tivesse oportunidade de ter um diálogo. E eu vou aqui testemunhar para vocês. O diálogo começou às 11h30, sabe que hora que terminou? E nós estávamos esperando para o encontro com o Geraldo, 4h da tarde. Ou seja, aquilo que você trouxe do consenso é importante. Ou seja, aquilo que era a ser uma abertura de uma festividade se tornou um grande diálogo para trazer ideias para melhorar a política agrícola do Brasil, numa visão integral. E é isso, Geraldo. Geraldo é uma pessoa que tem uma visão integral. Conversou com todos, né? Os deputados vieram também, alguns deputados, né, representantes, ou seja, e dali saíram várias propostas, diferente do oba-oba da segunda-feira, que só foi oba-oba, não vai para lugar nenhum. A verba que foi trazida do governo do estado ridícula em relação ao plano de safra do governo federal, mostrando a diferença. O governo federal trabalha, o governo federal quer seriedade, né, principalmente com esse setor importante da produção de alimentos, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E que é uma grande alavanca, nós sabemos disso, sem preconceitos, e pensando sim no progresso do povo, no progresso de todos os setores. Esse é o trabalho do Geraldo. E eu acho que, né, que quando a gente pensa de fato em política séria, a gente está embasado em dados. Sem dúvida. Não é? Hoje a gente vive um momento meio turvo da política justamente porque se confunde dados com desinformação, né? Mas como você tem dados? Você falou, plano safra, um investimento de monta aí no plano safra. Não tem como questionar. Sem dúvida. E outro detalhe, os fatos são fatos. Fakes e mentiras são fakes e mentiras. Você até foi ameno, você usou desinformação. A desinformação é uma grande mentira e divulgada, né, pelas pessoas. Então, nós precisamos agora deixar claro para a população que nós vivenciamos um período de negacionismo, um período de mentira, um período de fake news plantadas de forma maldosa. Esse tempo nós precisamos acabar com ele, porque o Brasil não merece isso. O Brasil merece seriedade. O Brasil precisa agora maturidade. Nós somos um país importante, nós estamos hoje entre as 10 maiores economias, nós estamos entre um dos países mais populosos, mas ainda com uma grande dívida, que é a distribuição de renda. O Brasil com um potencial extraordinário, e nós temos ainda muita gente na pobreza, muita gente ainda na necessidade de bens essenciais, que é a sua moradia, políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, que sejam universais, né? E os municípios agora têm a sua vez de decidir, porque agora nós vamos ter as eleições municipais. E nós temos que fazer uma grande pergunta, a população tem que fazer uma grande pergunta, né? Nós estamos sendo bem cuidados? Os governos atuais, municipais, têm cuidado bem do povo, da população? Esse é o grande questionamento agora. Ou seja, a área da saúde, em cada município, em cada cidade, está bem cuidada? Está bem zelada? A população tem acesso aos serviços de saúde? Está sendo bem atendida? Hospital, UPA, Unidade Básica de Saúde, laboratórios, está sendo bem atendida? Está sendo atendida em tempo suficiente? Educação, temos vagas para todas as crianças em creche? Porque se uma prefeitura até hoje, com toda essa questão da Constituição de 88 das políticas públicas, não consegue colocar vaga de creche
para todas as crianças que precisam de creche, precisa questionar, ué. Está sendo bem cuidado as crianças? Está sendo bem cuidado a família, a mãe? Assistência social, o sucateamento de CRAS, que é uma política pública fundamental, CREAS. Está sendo bem cuidada na assistência social? Ou está ficando brincando com cestinha básica extemporânea? Está tendo política pública? Eu acho que agora, Luciano, chegou o momento de questionar isso. Né? A área de transporte está sendo bem cuidada? E não é o transporte urbano, não, que é adulto. Eu quero saber o transporte rural das crianças, o transporte dentro do município das crianças. Iluminação pública está sendo bem cuidada? Limpeza pública está sendo bem cuidada? Nós temos agora que começar a andar nas cidades, nas ruas e ver. Se a limpeza pública não está sendo bem cuidada, é porque a prefeitura não está tendo quem cuida bem. Porque você não cuida nem da limpeza, que é a obrigação da prefeitura. Porque hoje nós começamos a ter a tal da informação, que é o tal do marketing, né? E muita gente fica iludido com marqueteiros, o marketing, né? Ah, não, pois o marketing. E fica trazendo coisas em redes sociais que não são verdades. E o povo agora, brasileiro, nos municípios, precisa colocar os seus sentimentos. Você está se sentindo bem cuidado? Essa, eu acho que deve ser a grande questão no processo eleitoral dos municípios agora. É porque muitas vezes, e eu acho que você coloca bem, não é? O marketing, ele gera nos meios de comunicação, né, uma imagem que, se ela não condiz com a realidade, no boca a boca na população acaba gerando revolta, não é? Sim. Então você tem um efeito contrário aí, e a gente viu muito gênio do marketing cair do cavalo em período eleitoral, justamente, não é, porque a informação passada não condizia com a realidade e o sujeito se revoltava com aquilo. Tá, mas agora eu chamo a atenção, Luciano, que o marketing foi muito usado em período eleitoral, né? Há um tempo atrás e até hoje, sempre é usado. Agora o marketing está sendo usado em período administrativo, gastando fortunas absurdas. E às vezes o pessoal gasta com marketing mais do que gasta em saúde, mais do que gasta em educação, mais do que gasta em assistência social, mais do que gasta em conservação de vias, em limpeza. Né? O marketing é uma política de mercado. Na prefeitura, nós temos que fazer política pública, social, e priorizar isso. Porque numa cidade onde não se prioriza saúde, não se prioriza educação, não se prioriza assistência social, transporte público, em que a população não está sendo bem cuidada, precisa se reavaliar sim. Porque chegou o momento agora de sair da imagem, da maquiagem, para ir para a ação. E a ação se faz cuidando das pessoas. Quando eu fui prefeito em Altinópolis, eu visitava todos os postos de saúde, todas as escolas, todos os centros de assistência social. É importante os agentes políticos de hoje amadurecerem e sair dos seus gabinetes, sair da sua turminha que fica ali no entorno dele só falando coisa que está tudo bem e não escutar a população. Chegou a hora agora do agente político, e isso eu estou falando de uma forma genérica, porque agora virou aquele... Eu vi assim, muita gente política que fica enfurnada na prefeitura. Outro detalhe, prefeito, vice-prefeito, tem que morar na cidade, porque nós começamos a ter uma geração agora que os caras preferem morar em Ribeirão Preto, na grande cidade, e vir ser prefeito na cidade. Isso não existe. Como é que ele vai conviver com a comunidade? Né? Então é muito importante isso. Outra coisa, secretário municipal da saúde, da educação, da assistência social, não pode ficar em gabinete, despachando. Tem que andar, tem que estar junto. Primeiro, junto com os servidores públicos nas unidades assistenciais, seja na escola, na creche. Então tem que perguntar, o secretário municipal da área está andando na cidade, está conversando ou fica fazendo fofoca dentro da prefeitura? Nós precisamos ter hoje, Luciano, coisas muito práticas. E a população precisa começar a questionar isso. Porque só fica sendo tapeado através de rede social, através de marketing, através de imagem, que na realidade não condiz com a realidade. E aproveito aqui, né, a fala da Elisângela aqui pelas nossas redes sociais, que ela falou que pela primeira vez ela descobriu o seu nome, não? Ah, é? Né, no crédito do programa aqui. De fato ficou associado, né? Não tem como o apelido vem antes do nome. Então eu até brinco que se você chegar em Altinópolis e perguntar o doutor Marco Hernani Luiz, aí vai falar, esse cara não mora aqui não, esse cara não é daqui não.
É porque eu costumo dizer, né, eu já falei, nascido, criado e morrido em Altinópolis. Né? Eu gosto muito de Altinópolis. Pode ter alguém que gosta igual eu, mas mais do que eu. Né? Eu gosto da população de Altinópolis. Sou médico pediatra, fui pediatra lá de 3 gerações, né? Eu costumo até brincar, viu, Luciana, que no meu túmulo, quando eu morrer, muita gente vai visitar o túmulo e vai falar, eu não votei nele não, era condenado por isso, mas ele fez muita coisa aqui. Então, por isso que a gente fala, eu gosto de Altinópolis, é minha terra de nascimento, de coração, defendo, assim, brigo muito por Altinópolis, né? Tanto é que os prefeitos aí da nossa época que acompanhavam a gente, sempre eu conversava tete a tete com qualquer deputado. Quantos mandatos como prefeito? Eu tive 4 mandatos de prefeito. Né? E só não vou nesse agora porque eu não posso ser. Né? Porque a gente tem problema aí com a justiça, mas nenhum por corrupção. Sabe? Isso aí é muito importante deixar claro. Eu tive lá uma equipe minha no 3º mandato, que foi muito jovem, intempestiva, que teve vários erros. Né? Que é uma questão hoje também, não é, que se fala muito na política disso, né? Até a própria legislação recentemente mudou. Ué, né? claro. Porque não tem cabimento você culpabilizar um prefeito, sendo que quem não fez as coisas foi o secretário, foi o diretor, né? Então teve essa alteração na lei. Mas ainda está essa ambiguidade. Mas tudo bem. Então eu fui 4 vezes. Eu fui vereador uma vez e fui o mais votado. Na época presidia a lei orgânica. E fizemos uma solenidade lá. A lei orgânica nossa foi discutida todas as noites de segunda a sexta-feira por todos os vereadores na época. Né? Inclusive o Dagmar fez a impressão da lei orgânica, nós colocamos, é daqui o Dagmar, né? E na época fizemos a entrega da lei orgânica simbólica com 5 deputados que estavam lá e líderes da região, ou seja, foi um processo bem participativo. E eu queria trazer uma reflexão também, Luciano, hoje, pelo papel importante da Câmara Municipal de Vereadores. Nesses 4 mandatos aí, todos com uma oposição bem constituída. Sim, claro, faz parte, né? A oposição faz parte. Agora, o que a gente vê hoje a Câmara Municipal precisa resgatar, porque a democracia e a Constituição brasileira, ela é muito bonita. Quem representa o povo é o Legislativo. O Executivo, ele não só representa, ele faz as coisas, mas ele não representa, porque de repente você tem um prefeito eleito com 35% dos votos. E a Câmara Municipal, ela representa a totalidade da população, ou a maioria. Então, os representantes hoje é o Legislativo. O que a gente vê? Os conselhos municipais precisavam ser estimulados para se eleger lá no Legislativo, que é outro órgão de representação. Que é uma ampliação da democracia, a gente pode dizer assim. Ampliação da democracia. E uma democracia agora mais assim, representativa e participativa. Outra confusão também é que democracia é só na eleição. Não, a eleição é uma parte, um ato da democracia. A democracia ela tem que ser feita no mandato, inclusive. Sim. Com a participação da população. É por isso que tem muito conselho que também é deliberativo, não é só consultivo. Exatamente. Um detalhe importante dos conselhos e das câmaras municipais. A Câmara Municipal hoje, em alguns lugares, a gente ouve muito, andando aí na região, virou não um campo de participação popular, mas um campo de negociata. Não é negociação, negociata. Chama aqui que nós negociamos projeto de lei, negociamos... Não pode ser desse jeito. A coisa tem que ser aberta. Aí, de repente, o cara elege de um jeito, depois vira para o outro, virou uma certa bagunça nesse sentido, esse posicionamento. Nós tivemos agora a questão de janela partidária, né, que redefiniu. Então, a proposta do PSB para a próxima legislatura de vereadores é que a gente seja realmente representante e evitar negociata com o Executivo, porque a negociata ela implica na não participação do povo. E o pessoal às vezes usa disso, né, para poder fazer acordos políticos, que podem ser bons, mas na maioria das vezes lesivos à população.
porque a troca de favores, ela implica em não fiscalizar aquilo que devia ser bem feito, que são as políticas públicas sociais. Falávamos no bloco passado a respeito dessa questão da importância de um legislativo participativo, não é? Às vezes até combativo. E eu quero trazer uma questão que o Guilherme coloca também, não é? Que nas outras esferas a gente vê um legislativo cada vez mais emendeiro, não, né? Que está mais preocupado com emendas e com recursos e que esquece de legislar, né? E que muitas vezes o que é importante, vou dar um exemplo na sua área da saúde aí, né? Ao invés de ajustar a tabela SUS, que era uma coisa vital, né? Vamos abrir mão das emendas nos próximos anos e vamos reajustar essa tabela, porque a gente resolve inúmeros problemas. Não, fica fazendo emendinha para a saúde, porque o nome aparece, e muitas vezes emenda que não é a necessidade daquela Santa Casa, daquele hospital, daquele complexo, e não resolve o problema, né? Só leva lá o nomezinho, descerra a placa, aparece na foto, garante voto para a próxima eleição, mas não faz o que é papel do Legislativo. O papel do Legislativo, Luciano, ele precisa ser reavaliado e refeito, porque essa dinâmica emendeira, vamos chamar assim, para a gente poder entender a linguagem, que acontece ao nível federal e ao nível estadual. E agora começa no municipal também. Algum municipal. Então, nós tínhamos que fazer com que o vereador fizesse o mesmo do que o candidato a prefeito. Fizesse um programa de governo para apresentar para a justiça, porque você sabe que nós temos esse pré-requisito. Porque o que a gente precisa ver é que vereador não é prefeito. Vereador é representante da população. Outra pergunta, a mesma pergunta que nós fazemos para os agentes políticos do Executivo, nós temos que fazer para o Legislativo. Vocês estão visitando as escolas? Vocês estão visitando os centros de assistência social? Estão visitando as unidades de saúde? Estão visitando o hospital, as entidades filantrópicas? Porque o que precisa não é ir lá só de 4 em 4 anos que nem faz com o eleitor e nem ficar levando emendinha de deputado. É ir lá conversar com as pessoas, saber como está sendo o dia a dia, porque o processo legislativo ele precisa ser ampliado, como você falou, de forma participativa, democrática. Ou seja, o vereador seria muito importante ele conhecer o funcionamento de quem faz a política pública. E o que a gente vê é que isso não está acontecendo. E fica resumindo na questão de emenda, né? E pleiteando algumas coisas que nem você falou, sem ter a visão do todo. Aí vem isso. Na saúde, por exemplo, que nem você falou, fica fazendo emendinha que não resolve o problema e deixa o problema maior sem resolver. Então, nós precisamos agora, essa eleição municipal, eu sei que ela vai ser curta, ela vai ser depois de uma eleição extremamente polarizada, do que influenciou muito a mente do brasileiro, né? Eleição presidencial principalmente, eleição de governo, mas agora não. Nós precisamos começar a tratar os assuntos municipais com a seriedade, com a maturidade e com a necessidade que os assuntos municipais precisam ser trazidos. E se espelhar em exemplos de políticos em nível nacional e estadual que têm experiência em assuntos de políticas públicas, e não aqueles que gostam de fazer discursinho e fazer marketing. Nós precisamos amadurecer os municípios, nós precisamos ter na liderança dos municípios pessoas maduras, amadurecidas. E amadurecer é ter compromisso em cuidar das pessoas, cuidar das famílias, e não fazer só maquiagem. Esse é o grande desafio, eu acho, que das eleições municipais, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E isso eu estou vendo que é uma discussão que tem que ser levada em todas as cidades, municípios de grande porte, municípios de médio porte e municípios de pequeno porte. Gilberto também colocando uma questão, não é? Dessa, entre aspas, descredibilidade da política em alguns assuntos. Ele diz que sente falta e saudade do período que se falava dos conselhos de ética do partido, hoje a gente quase não ouve mais falar, que o sujeito era expulso do partido, hoje a gente não ouve mais falar, né? E você tem essa questão, né? Você tem às vezes o sujeito aí que é réu confesso aí de uma questão de desvio de recursos, enfim, de várias questões, e que continua não só com mandato, mas às vezes com cargo de presidente de honra, uma panaceia de coisas, partido que de fato está mostrando para a população que, olha, né,
o interesse não é o seu, é a negociata, como você bem coloca. Quer dizer, nós vivenciamos hoje na política, né, ou não, não vamos dizer na política pública como todo, mas foi transformada a política numa negociata. E política não é negócio, política é cuidar das pessoas. É isso que nós precisamos deixar isso muito claro. E nos municípios isso é muito mais forte, porque o município ele interfere muito pouco em política econômica, né, nessa discussão macro aí da economia. Mas ele tem uma atuação fundamental nas políticas públicas sociais. Tanto é que um dos grandes desenvolvimentos e evolução da Constituição de 88, chamada Cidadã, presidida pelo Ulisses Guimarães, foi a municipalização das políticas públicas sociais. Hoje, a educação, a saúde, a assistência social, o transporte, a infraestrutura, o saneamento básico é responsabilidade do município. Mas o que a gente está vendo? Em questão de que os recursos financeiros estão reduzidos, o pessoal não amadurece essa discussão. E o que o PSB está propondo na eleição municipal agora é amadurecer isso, a real responsabilização dos agentes políticos, aí, executivo e legislativo, na formatação das políticas públicas sociais do cuidado. O brasileiro hoje, ao nível municipal, na maioria dos municípios, não está se sentindo bem cuidado. Seja na saúde, seja na educação, eu falo isso porque isso vai ser muito debatido. Na assistência social, o próprio dilema é esse, quer dizer, só procura a gente de 4 em 4 anos. Vamos conversar com fulano, ele não atende, fala que está em reunião. A gente escuta muito isso. Vai nas escolas, vai nas unidades de saúde, nunca nenhum prefeito veio aqui, nunca nenhum secretário veio aqui, nunca nenhum vereador veio aqui. É isso que a gente está escutando da população. A população está se percebendo mal cuidada. Aí vem a rede social e coloca lá uma propagandinha bonitinha, isso, aquilo e tal, e acha que isso aí desfaz a imagem. Chegou o momento agora da maturidade política. Nós precisamos de pessoas maduras. Né? E a maturidade se faz com quem faz as coisas de forma justa, de forma participativa. E a gente falava justamente disso, né, não da ampliação da democracia, né? Porque a gente tem aquele conceito básico, né, da democracia, da divisão dos 3 poderes, não é? Mas com a modernidade a gente viu que a gente precisa ampliar isso e precisa trazer as pessoas para a participação, e isso tem sido uma grande dificuldade. Luciano, eu até tenho que compartilhar aqui. No intervalo aqui nós estávamos conversando uma experiência que vocês fizeram aqui em Batatais. Isso. Eu achei muito, muito interessante. Nós precisamos, primeiro, conquistar a democracia plena, né? E saber que a eleição é um instrumento, o partido político é um instrumento da democracia. Ele não é a democracia. Porque às vezes a gente fala, o Brasil é democrático. Por que não? Porque tem eleição para presidente, tem eleição para... Não, eleição é um instrumento, é uma etapa da democracia representativa, ou seja, deixar muito claro o papel de cada um, de cada agente, político e público. O vereador, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário municipal. Eu costumei falar assim, toma muito cuidado com o secretário municipal que fala que não é político. Isso é complicado, porque é um cara que pensa assim, ele só pensa nele, ele não pensa no grupo, ele não pensa no povo. Esse negócio, técnico, não, o técnico tem que conciliar com a ação política. Sim. A técnica, a ação técnica e política, ela tem que vir junto, convergente, e não como uma forma de se esquivar de responsabilidade. Outro detalhe importante, a democracia representativa evolui também para a democracia participativa, que é esse o grande desafio que nós temos com a Constituição de 88. E você trouxe aqui um modelo que você estava me contando. Eu falava aqui a respeito da elaboração do Plano Municipal de Cultura, não é? Que se conversou, não é, com todos os segmentos em separado, vendo as necessidades, com eles pontuando no mapa da cidade onde eles atuam, etc. E quando você cruza os dados, você começa a ver o que é necessidade geral e não só daquele segmento, né? Olha, então para vários segmentos aí falta um local para ensaio, produção e etc. Opa, é uma necessidade geral, então isso a gente pode pleitear, né? Você sai do individualismo e isso ganha força
para que seja concretizado politicamente. Então, essa ação que vocês fizeram aqui, que você está me dizendo, na área da cultura, com essa metodologia, que é uma metodologia participativa, mas, acima de tudo, democrática e representativa também, dava ali os segmentos. Isso deve servir de modelo, inclusive, para as demais políticas públicas, na saúde, na educação, na assistência social, né? Então, nós precisamos evoluir. Isso nós só vamos conseguir se a gente fizer no município. No município. Por isso que nós precisamos começar a discutir esse tipo de ação agora na eleição municipal. E é interessante a gente destacar isso porque no passado a gente tinha nas prefeituras muito essa questão da pontuação da gestão. Né? Aí a gente começa a ter, final da década de 80, lá a questão do plano diretor, né, que estava muito relacionado à obra de uma maneira geral. Mas aí você começa a ter plano municipal de saúde, plano de assistência, plano de cultura, para parar de ter aquela questão de, olha, virou a chave da gestão, jogo tudo fora que o outro fez e faço com a minha cara. É política de Estado e política de governo. Exato. Nós precisamos começar a trazer para a política de município. Quer dizer, o prefeito entra, porque o outro não acabou a obra, ele não acaba. O outro começou uma política pública na saúde, ele para de fazer. Isso não dá continuidade em política pública. Né? Então, nós precisamos trazer esses instrumentos, estão todos aí, que nem você disse, plano diretor urbano, né? Urbano e rural, plano diretor de saneamento básico, está tudo previsto na Constituição e obrigação, plano municipal de saúde, plano municipal de educação, só que nós precisamos colocar isso na prática, isso precisa ser debatido nessa eleição. Isso que vai garantir das pessoas serem bem cuidadas, porque senão fica um jogo individualista. O fulano é isso, o ciclano é aquilo, e desse jeito não se faz política perene. E a população precisa tomar consciência que é muito importante esse tipo de metodologia. E você está trazendo aqui um exemplo da cultura que deveria ser feita em todas as políticas públicas. Parabéns, viu, Luciano? Que isso, não, há todo o grupo aí, né, que tem feito isso e a sociedade cultural de uma maneira geral que tem participado e abraçado, porque é isso, né, só acontece se a comunidade participa. E eu queria falar de participação, de fato, partidária agora, né? Ser na coordenação do PSB aqui na região, como é que tem sido esse contato, né, com o filiado, com as pessoas? A gente sabe, né, que chega a véspera aí da janela eleitoral, você tem a dança das cadeiras, muita gente filia, desfilia e etc. Mas como é que tem sido esse contato? E mais do que isso, né, eu tenho falado muito aqui no chamamento das pessoas. Não tem mais como ser candidato nesse ano, mas nada impede você se filiar, né? Nada impede discutir o partido, discutir as propostas, né? Parece que a gente está carente disso. E vamos então para o conceito, democracia participativa. Sim. E representativa. PSB na região. PSB na região, nós estamos, o doutor Geraldo convidou ano passado, né, já na eleição dele, quando ele filiou no PSB para ser candidato a vice-presidente, junto com o atual presidente Lula. Só que nós tínhamos um trabalho de política. Não foi fácil a eleição, viu? Principalmente no interior de São Paulo. Sim. Nós sofremos muito. Sabe quantos adesivos tinha do Lula e do Geraldo nas cidades pequenas? E foram os que mais fizeram pelos municípios. O pessoal ficou com medo. Foi uma Sim. eleição do medo. O cara ficava com medo. Se eu pôr adesivo, o cara quebra meu carro, risca meu carro. Olha a polaridade. E isso não é polaridade, isso é agressividade. É diferente. Nós estamos confundindo polaridade com agressividade. Nós estamos confundindo liberdade de expressão com liberdade de agressão. Quer dizer, isso nós precisamos deixar e tirar do lado e acabar com isso. Nós vivemos num país democrático. E vamos agora para a ação do PSB. O doutor Geraldo nos convidou, existe um vácuo do PSB na região. Nós não temos deputado estadual, deputado federal com mandato. Temos o doutor Ubiali, que é suplente em Franca, atualmente, e tínhamos, na época, o Rafael Silva e o Ricardo Silva, mas eles foram para o PSD na janela, e então o PSB estava num vácuo. Aí o Geraldo me orientou, busca pessoas sérias, busca pessoas que já fizeram um trabalho junto conosco, né, que você conhece, junto com o doutor Ubiali, e nós começamos a fazer contato pessoal. E quero dizer aqui bem claro, não ganho um tostão para isso. Eu faço isso de coração aberto, porque eu acho que a solução para o Brasil é pessoas sérias, maduras na condução das políticas públicas. Né? E eu sou servidor ainda do Estado, aposentei do INSS como médico,
mas acredito muito na política como um grande caminho de melhorar a vida das pessoas e das famílias. E acredito no doutor Geraldo. E acredito também nas pessoas que a gente está convidando. O Geraldo falou, abertura, aberto, conversa com as pessoas, convida. Né? E falar uma coisa do Alckmin, que é uma característica que a gente tem, né? A gente falou dessa questão de ser muito receptivo e etc., mas é um sujeito também que conhece os políticos do estado de São Paulo como poucos. O Alckmin visitou todos os municípios de São Paulo na história de governador, no mínimo 1 a 2 a 3 vezes em cada mandato. Ele foi 4 vezes. Então, ele conhece, assim, e quando você vai conversar com o Geraldo, nós estamos tendo a oportunidade, você vê que ele presta atenção na tua conversa. Ele é diferente. Tem político que você vai no gabinete do cara está no celular, o cara está em outra ligação, está no computador, está escrevendo. Não, o Geraldo, ele presta atenção no que você fala com detalhe, ele dá a história da tua cidade, lá era o fulano, lá o ciclano, lá nós fizemos isso. Então você percebe que ele é diferente, é um político diferente e diferenciado. E outra coisa, Dona Lu, o Geraldo dá um valor nas mulheres, ele até começa as conversas, olha, vê bem, as mulheres hoje são mais de 52% do eleitorado. As mulheres hoje, em muitas famílias, elas são a cabeça de tudo. Elas são provedoras. Mais de 30% das famílias é só a mulher. Então, nós precisamos dar um valor para as mulheres. Aí ele fala, lá em casa, quem me orienta é a Dona Lu. Né? E o pessoal sabe de ele, fala isso de verdade, não fala isso na brincadeira. Então, o Geraldo nos pediu isso. E nós começamos a fazer contatos com o pessoal, né, da nossa época, conversando. Fizemos teve uma oportunidade, um evento em Ribeirão Preto, que nós homenageamos o Geraldo, e é preciso lembrar isso. Quem assinou a região metropolitana de Ribeirão Preto foi o Geraldo Alckmin, né, que lutou para que se instituísse isso. E na região de Franca, que não chama região metropolitana, mas chama aglomerado, que é outro nome, foi o Márcio França. Então, os dois foram homenageados pelos ex-prefeitos que participaram daquele momento. E naquele momento tinha mais de 400 pessoas. E a gente percebeu a força do Geraldo. Todo mundo queria tirar foto. Foi um momento muito bonito, pessoas, várias lideranças. E a partir daí eu comentei com o doutor Geraldo. Ele veio também no congresso da Associação Paulista dos Municípios, foi em Ribeirão Preto, o pessoal adorou, recebeu ele, conversou com todo mundo. Falei, vamos montar o estilo Geraldo aqui na nossa região. E fizemos isso, conseguimos hoje. Nós vamos ter pré-candidatos já lançados em Ribeirão Preto, professora Sueli. Professora Sueli foi reitora da USP, a primeira mulher e a única até hoje que foi reitora da Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América Latina. Pessoa seríssima. Ela foi candidata a prefeita na eleição passada, ficou no segundo turno. Tem um potencial maravilhoso. E eu sempre falo para ela, fala para o eleitorado feminino. É muito importante a senhora, né, conversar com as mulheres, com as mães, para que as pessoas de Ribeirão Preto sejam bem cuidadas. Conseguimos o Marcos, lá em Franca, que foi prefeito de Patrocínio Paulista, mas é um francano que mora em Franca, que nasceu em Franca, para cuidar bem das pessoas de Franca. Uma pessoa humanista, que fez um trabalho maravilhoso lá em Patrocínio Paulista, advogado, pessoa humana, e estamos fazendo lá uma articulação muito bonita com os partidos das forças democráticas para melhorar a qualidade de vida em Franca. Precisa cuidar bem das pessoas de Franca. Então, o nosso lema vai ser Sueli, uma mulher mãe para cuidar bem das pessoas de Ribeirão. Em Franca, Marcos, uma pessoa humanista, um francano para cuidar bem das famílias de Franca. Esses são o nosso lema. E conseguimos também na região vários líderes. Né? Infelizmente, nós só tínhamos um prefeito do PSB na região, o Omar. E por questões lá pessoais, né, ele acabou tendo que ir para o PSD, mas o Omar, a gente sabe que o coração dele é até muito ligado à cultura, um arquiteto, uma pessoa humanista, como prefeito junto desde o meu primeiro mandato. Mas aí nós vamos buscar aqui na região pessoas que têm esse perfil. E vamos conseguir, dos 60 municípios da região Franca e Ribeirão Preto, nós vamos ter mais de 30 pré-candidatos a majoritário, seja prefeito, seja vice. E vamos montar a chapa, só não conseguimos montar em Nuporanga, só não conseguimos montar em Sales Oliveira, e é mais um município lá.
da região de Franca a gente não conseguiu. Na região de Ribeirão, todos nós vamos montar chapa de vereadores, né? E também nos municípios da região de Franca. Mas nós vamos fazer um trabalho. Nós temos uma fundação no PSB que faz cursos de treinamentos para essa visão humanista. E é isso que nós queremos trabalhar. E eu quero falar aqui um pouquinho da nossa Batatais. Nossa Batatais, nós fomos buscar uma pessoa que tem uma experiência. E a experiência dele é muito similar ao Geraldo, porque o número é até igual. Ele teve 4 mandatos aqui e o Geraldo teve 4 mandatos lá no estado de São Paulo. Muito amigo do Geraldo, muito amigo da dona Lu, que é o Zé Luiz. O Zé Luiz é essa figura. O problema do Zé Luiz é que ele fica meio assim na moita, né? A gente brinca. Falou, Zé, peraí. Então, estou lá no sítio, estou fazendo meu... Claro, precisa trabalhar no sítio. O Zé foi prefeito 4 vezes em Batatais. Isso é uma história, né? Tem uma história de vida aqui, tem uma história é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né? Anda na rua, mora aqui em Batatais, então tem a sua família aqui, a sua filha, a sua esposa, as suas irmãs, ou seja, uma pessoa simples e que fez muito por Batatais. Tanto é que a população reconhece isso. Então, o Zé Luiz é o nosso pré-candidato, e a gente precisa falar isso, né, do PSB. O Zé está afiliado do PSB. O doutor Geraldo, o Márcio Francis, o doutor Ubiali, que abonaram a filiação do Zé. Né? E ele foi renovado a filiação agora por causa do prazo. Conseguimos que a vereadora Andressa, nossa presidente da Câmara, permanecesse no PSB, né? Porque teve, como você falou, essa questão das cadeiras, da janela. A eleição do Legislativo é diferente. Sim. Esse ano é a primeira vez que não vai ter coligação e cada partido vai ter que lançar uma chapa. O número de candidatos a vereador diminuiu, porque é o número de cadeiras mais um. A proporcionalidade das mulheres tem que ser respeitada, ou seja, é uma eleição que mudou o jeito. Então, para nós foi muito importante a manutenção da vereadora Andressa dentro do PSB, como a vereadora que é líder agora do PSB e é da bancada do partido, e vai ser vai fazer o trabalho aí de conexão com a chapa de vereadores. Temos pessoas mais antigas, Dr. Edson, advogado, que foi também vereador. Então, nós precisamos conciliar. O partido do PSB é equilíbrio, é buscar, né, pessoas experientes e pessoas jovens. E estamos conversando aqui com todos os partidos de Batatais, né? Estamos iniciando agora essa conversa, né, de dialogar para montar um plano que seja um plano para cuidar bem das pessoas de Batatais. Batatais tem uma tradição. Batatais não é uma cidade que ela fala assim, conservadora, não. Vamos mudar o termo conservador. Batatais é uma cidade extremamente progressista. Batatais já teve 2 presidentes da República. Procura no Brasil qual cidade que teve isso. Batatais tem uma tradição forte. Batatais tem nomes aí de pessoas experientes, pessoas que foram deputados, pessoas que foram líderes empresariais de destaque. Então, Batatais precisa de maturidade agora, nesse momento que ela está atravessando. Né? E o Zé Luiz é um exemplo disso. Né? Por isso que a gente está trabalhando com o nome do Zé Luiz. Agora, todo mundo sabe que conhece o Zé Luiz, depende dele. Ele é meio manhosão, né? O Zé é meio manhoso, tem o jeito dele de agir, mas tudo bem. Eu tenho que falar aqui que é o nosso nome de destaque. E a gente está colocando isso também para os partidos, né, que eventualmente possam fazer um trabalho em conjunto. A Câmara Municipal atual, nós temos aí levantamentos que indicam que vai ter uma renovação grande, mais de 60%. Né? O pessoal quer um jeito diferente de fazer política, cuidar melhor das pessoas. Então, com isso, os partidos que vão se constituindo têm condição de fazer bancadas importantes que vão trabalhar de forma democrática. Essa forma negocista que a gente vê em várias cidades, não estou dizendo que aqui em Batatais é assim, nós estamos vendo isso em várias cidades, ela precisa ser abolida, ela precisa ser realizar a democracia participativa mesmo do papel do legislativo. E nós vamos ter muita conversa. Isso nós estamos fazendo em Franca, Ribeirão Preto, na cidade de Jabuticabal estamos fazendo, Ituverava, ou seja, em várias cidades o PSB está levando essa proposta. E nós estamos também incentivando muita participação da mulher. Nós vamos ter mais de 10 candidatas e pré-candidatas a prefeita. Isso é uma inovação. Então é importante e uma
e uma evolução, né? Porque o feminino, a mulher, é aquela que cuida. A gente sabe disso. Na nossa casa, quem cuida da gente é a mãe. No começo é a mãe. Até nós vamos lançar um programa que é No Começo é a Mãe. Então o PSB está com várias ideias. Temos a Tabata, que é a nossa candidata lá em São Paulo, é claro. Lá agora está virando uma eleição nacionalizada, é claro, são figuras, o prefeito atual de São Paulo, o Boulos, que é deputado federal, muito bem votado, a Tabata, ou seja, São Paulo é um país, né, a capital de São Paulo. Mas nós precisamos agora, em cada município do interior aqui de São Paulo, e especificamente na região de Ribeirão Preto e Franca, trabalhar a questão da humanização e da seriedade e maturidade no exercício das políticas sociais para cuidar bem das famílias. Zé Cláudio parabenizando, né? Falou que é bom ver aí uma discussão tão clara a respeito de política e esperando realmente aí que a gente tenha cada vez mais essa consciência de uma maneira geral nos políticos da região. É importante isso, porque o que acontece? As eleições, vamos colocar em nível federal e em nível estadual, elas acontecem também nos municípios no termo de votação, mas fica muito distante, né? Por exemplo, deputado estadual, deputado federal, senador, vice-governador, governador, vice-presidente da República, presidente, ela acaba ficando um pouco de distanciamento, né, daqui do dia a dia nosso. As eleições municipais nos despertam para isso, ou seja, o dia a dia, o cotidiano. E é importante a gente trazer para as eleições municipais a grande discussão de como estão as políticas públicas sendo realizadas nos municípios, né, na ética do cuidado. E eu peço para o pessoal, para de discutir a história de Bolsonaro, Lula, aquela polarização, isso já foi, já é passado, né? Isso aí não vai resolver nada. A questão aqui agora é municipal. Nós precisamos começar a discutir a partir de agora, nas redes sociais, saúde, educação, transporte, assistência social, né, limpeza pública, manutenção. Outra coisa, parar com mordomias, né? Por exemplo, eu sei de cidades aí que tem uma cúpula aí que está ganhando uma fortuna e não faz nada. O pessoal só fica em reuniãozinho, não sai para discutir com a população as coisas, não preocupa em buscar com a população os problemas. Então, isso é uma elite, isso é uma ditadura da terceira pública, que é um tal de carga em comissão, essas coisas aí que gente que nunca conseguiu nada na vida, né? Gente que usa da prefeitura como emprego. Nós precisamos acabar com essa política. A política não pode ser desse jeito. A política tem que pensar, em primeiro lugar, na população. E agora chegou o momento de discutir isso com muita clareza. Nós vamos ter aí, a pré-campanha já está tendo essa conversa. O que não pode é pedir voto. Exatamente. Falar, não, porque o cara nem candidato é, ele só vai ser candidato quando for registrado. E quando passar pela convenção. E é uma questão, né, muito característica brasileira, porque quando a gente pensa na política nos Estados Unidos, né, o sujeito começa a fazer campanha um ano antes, porque ele é pré-candidato, ele precisa convencer o partido a lançar ele como candidato. Então ele fica em campanha, né, praticamente um ano e meio antes das eleições. E lá, tudo bem, tudo ok, né? Aqui, se você fizer qualquer ação de campanha antes, você é vetado, você toma multa ou tem a candidatura retirada. Exato, é um risco que a gente devia reavaliar, porque, né, isso favorece aquele que já está na política. Na política não, já está no cargo. Sim. Essa legislação ela é importante num certo sentido, só que, por outro lado, nós estamos vendo que a hora que vai para a prática, a questão precisa ser melhor amadurecida e avaliada. Por exemplo, a questão de financiamento de campanha foi outra questão também amplamente debatida, porque sofria-se muito, né? Quer dizer, o poder financeiro ainda é muito forte, mas era escorchante antes. Hoje nós temos o poder da política. Quer dizer, quem está no mandato tenta se manter no mandato através de negociado. E isso nós precisamos colocar com mais clareza nas coisas. Nós precisamos começar a conversar sobre política pública e cuidar das pessoas, e não sobre negociata. Porque o que a gente viu aí em várias cidades é negociata na hora de mudar de partido, negociata na hora de projeto de lei, negociata na hora de... e nada de política pública social sendo discutido de forma profunda e madura. Isso aí, na minha opinião, é uma molequice, no sentido pejorativo. É não lidar com as pessoas de forma séria.
Então, nós precisamos ver a política como coisa séria e madura. A grande maioria da população brasileira nos municípios depende, sim, das políticas públicas sociais. As pessoas falam, não, eu pago tudo, eu pago imposto, eu pago aquilo. Todos os munícipes moradores em Batatais, Altinópolis, dependem, sim, das políticas sociais. Uns dependem mais na área da habitação, para ter sua casa própria, na área de ter um complemento social para poder complementar o salário baixo, na hora do transporte coletivo, na hora da educação pública de qualidade. Os servidores públicos vão ser bem treinados, para isso eles precisam ter protagonismo e não ficar aí na rebarba de cargo de comissão. Isso é muito importante a gente trazer à tona no debate das eleições municipais. Esquece Bolsonaro, esquece Lula. O Lula é o presidente, vai trabalhar aí os mais 3 anos. O Bolsonaro está no papel dele, deixa ele fazer o que ele quer fazer aí ainda, né? Os outros, o deputado federal, o deputado estadual, fala para eles que precisa ter compromisso com o município, mas vamos começar a discutir as questões municipais e ver quem tem capacidade, maturidade, coerência, competência e preparo para resolver as situações de cada município nas políticas públicas. É essa a proposta do PSB e nós estamos abertos a conversar com todos os partidos, porque os partidos são um instrumento da democracia, sem eles a pessoa não pode ser candidata. Os partidos têm seu programa, mas a maioria a gente sabe que não cumpre o programa, a maioria tem que conversar agora e colocar a situação de cada município. Nós estamos abertos para conversar em todos os municípios. O doutor Geraldo tem uma visão inclusiva, né, da política e é isso que nós queremos estar trazendo para todos os municípios da nossa região. Um diálogo agora na pré-campanha e aí vai ter o ritual da convenção em julho, as convenções, lançamento das chapas e saber que vai ser diferente. Para prefeito pode coligar. Aí vai ter tempo de rádio, tempo de TV e na maioria das cidades é o tempo de conversar. E para legislativo, uma coisa que seja mais amadurecida, mais madura e profunda. Agora, nunca perder aos pré-candidatos os 3 S. Posso falar dos 3 S, Luciano? Por favor. Primeiro, sola de sapato. Tem que andar. Esse negócio de ficar em rede social digitando, isso não é campanha eleitoral, isso é propaganda eleitoral, diferente. Outro S. Suor, porque está quente, vocês estão sentindo o calor, não é uma ondinha de frio. Então é suar mesmo, porque se a gente anda, a gente sua, para mostrar trabalho, dedicação e compromisso com o povo. O terceiro é S de saliva. Esse S de saliva, que é a conversa, mas conversa olho no olho. Nós estamos orientando o pessoal do PSB a mudar um pouquinho. Antes eram os promessinhas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O povo já não vai mais nessa conversa. A saliva é a paciência de conversar. E o eleitor hoje, o cidadão, ele quer trazer as suas questões. Então é muito importante o pré-candidato, e nós estamos orientando isso para os pré-candidatos do PSB, a conversar com as pessoas. O que está precisando melhorar na nossa cidade? O que está precisando melhorar para a tua família? O que está precisando melhorar na nossa sociedade aqui? Aí cada um vai te trazer uma questão. E em cima disso, com a participação, elaborar sim, aí sim um programa de governo que seja o cuidar das famílias, o cuidar das pessoas, o cuidar da gestante, o cuidar da criança no colo, o cuidar da criança em idade de educação infantil, idade de educação fundamental, o cuidar do universitário, o cuidar do jovem, o cuidar do adulto, o cuidar de todas as pessoas, o cuidar da terceira idade, o cuidar dos avós que são a grande fonte de sabedoria nas relações humanas. Essa é a proposta do PSB. Cuidar das pessoas, trabalhar com as pessoas, junto com as pessoas, entre as pessoas, através das pessoas, para ir além das pessoas. Uma visão transpartidária, transdisciplinar e transpessoal, pensando na existência e na evolução do ser humano, que é a grande descoberta desse século. E eu aproveito aqui a questão do Éder, né? Uma coisa que a gente até comentava aqui, ele parabeniza aí, você falando dos S's, né? Em especial aí o da saliva, que ele cita aqui, porque ele coloca que muitas vezes a população gasta muita saliva, não é? Tentando falar com os políticos, mas parece que não é ouvida.
né? Não. E, ou muitas vezes, como ele coloca aqui também, faz de conta que se ouve, mas não se aplica aquilo que ouviu. Olha, eu quero assim parabenizar essa participação, porque ela foi fundamental. Essa observação que foi colocada para os nossos... Pelo Éder. Parabéns. Realmente, o que a gente vê hoje é essa maquiagem. E eu tenho andado aí nas cidades, assim, conversado um pouco em cada lugar. É um tal de, na prefeitura, colocar 0800, ouvidoria disso, não sei o que lá daquilo, WhatsApp, não sei do que, e ninguém, as pessoas colocam, né, as questões e ninguém resolve, ninguém dá retorno, ninguém dá feedback. Então, muito expressivo essa questão. E eu acho que deve ser prioritário em campanha eleitoral colocar isso. Os instrumentos que as prefeituras municipais são utilizados. Isso é instrumento de negócio, é instrumento de comércio, de negociata, não de política pública. Política pública, nós precisamos ter a presença do agente político. E muito me preocupa a ausência dos agentes políticos. E isso é uma crítica geral. Viu? É prefeito, é vice-prefeito, secretário municipal, vereador, a ausência. E essa modinha do que só vem de 4 em 4 anos na presença da gente, né, é muito marcante. A população tem falado muito isso, né? E eles falam, não, a prefeitura tem lá a ouvidoria, a prefeitura tem isso, tem aquilo. Não funciona desse jeito. Principalmente em cidade de médio porte, pequeno porte, nós precisamos ter contato pessoal. A pré-campanha e campanha eleitoral, na época que eu fui prefeito, as 4 vezes, a gente fazia visita de casa em casa, fazia reunião domiciliar, conversava com as pessoas, trocava ideias. Hoje virou rede social. Hoje virou WhatsApp e umas coisas superficiais, sem nenhuma profundidade. De repente vai para agressividade, um manda mensagem para o outro, manda mensagem para aqui, xinga, fala bobagem, é isso, é aquilo. Não, isso aí é baixaria. Isso aí não é discussão política. Discussão política faz na presença. Se a pessoa, eu costumo dizer o seguinte, perceba bem o candidato. Se ele não cuida bem nem da mulher dele, da esposa e dos filhos, você acha que ele vai cuidar bem da tua família? Nós precisamos começar a mostrar isso para o eleitor, né? Se o cara é candidato, ou o cara é prefeito, ou vice-prefeito, ou é vereador, tal, se ele não cuida nem da família dele, está tendo problema em casa, imagina que ele vai cuidar das políticas públicas, que são todas as famílias, porque as políticas públicas são universais. Outro detalhe, se o cara não zela nem da rua dele, né? E você anda aí nas cidades, muita sujeira, o pessoal não cuida. Isso é obrigação da prefeitura fazer. Se a pessoa não faz isso, é porque não quer cuidar dos outros. E fica jogando, às vezes, estratégia de marketing. Então, muito boa essa colocação, né? Chega agora na campanha eleitoral, vai falar, agora eu vou te ouvir. Fala que ouve, escreve e não dá solução para os problemas e não resolve. Essa virou uma característica. E nós precisamos começar a trabalhar essa questão muito importante agora na eleição municipal. Mudar o jeito de fazer política pública. O jeito de fazer política é com a presença do agente político, seja vereador, vice-prefeito, prefeito, secretário municipal, diretores, né? Porque eles são, o cargo em comissão não é cargo de confiança só do prefeito. Não está escrito isso na lei. O cargo em comissão é para ser empregado e servidor do povo, da população. Ele é um servidor público. A nomeação dele que é diferente, porque ele pode ser servidor público de concurso e ser nomeado em cargo de comissão. Ele tem uma obrigação de gerir as políticas públicas e não de bater continência, né, para agente político. Bater continência para agente político é ditadura. Nós tiramos a ditadura militar para colocar uma ditadura agora partidária, política. Precisamos refletir isso. Nós precisamos ter essa participação e compromisso, né, em realizar o cuidado com as famílias e com as pessoas, desde a gravidez até a terceira idade, até os mais idosos. E as políticas públicas que sejam abrangentes para todas as faixas etárias. Não, quero agradecer imensamente aqui a conversa conosco, né, deixar aqui sempre o espaço à disposição e esperar realmente, né, que a gente tenha aí um período eleitoral com consistência, né, com debate, com conteúdo e que a população possa, de fato, né, participar
com essa consciência, mais consciência e menos marketing, eu acho que a gente pode colocar assim. Isso, né? E fica sempre o convite aqui para participar conosco. Sem dúvida, Luciano. Eu que agradeço a oportunidade, só acrescentaria uma outra palavrinha, maturidade. Né? Chega de menino aí que faz as coisinhas assim só pensando em si. Individualismo a polaridade hoje no planeta não é esquerda, direita, isso aí é a conversa do século XX. Hoje é individualista, aqueles egoístas que só pensam em si, e as pessoas solidárias, que pensam no social, que pensam na família, nos outros, em fazer políticas públicas sociais. Essa é a polaridade. E que esse tema vem agora para a campanha eleitoral, né? Para que a gente possa realmente trazer a confiança das pessoas em serem bem cuidadas nos seus municípios. O cuidado das famílias começa nos municípios. Agradeço de coração a oportunidade de estar aqui junto. Batatais é a nossa cidade de origem, a nossa mãe, né? Foi de Batatais que saiu Altinópolis, com a generosidade do seu Altinarantes, que o nosso território é um pouco maior do que o de Batatais, mas com uma amizade permanente. Eu adoro Batatais, minha esposa é daqui. Eu costumo dizer que eu sou do ABC do Nordeste Paulista. Nasci em Altinópolis, minha esposa é daqui, a Virgínia, e a Mariana, minha filha, nasceu em Cajuru. E somos vizinhos do AB2, que é Brodowski. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse canto nosso, rodeado de santo por todo lado. Santo Antônio da Alegria, São Simão, Santa Rosa do Viterbo. Ou seja, somos uma micro-região abençoada. Precisamos respeitar as pessoas, as famílias, cuidando bem das pessoas.